No último vídeo a gente viu uma apresentação do padrão Simple Factory. Nesse vídeo a gente vai ver um exemplo prático da aplicação dele. Aqui a gente tem um exemplo de exportação de dados, eu vou deixar o link na descrição, onde a gente vai ter uma lista de produtos e eu desejo exportar essa lista de produtos para diferentes formatos como HTML e Markdown. A gente já tem a modelagem que a gente vai utilizar para fazer essa implementação. Então eu vou apresentar rapidamente a estrutura dos formatos HTML e Markdown. Aqui a gente tem um exemplo de tabela em HTML, onde cada linha é representada por uma tag tr e cada coluna é representada por uma tag td. E assim o resultado aqui à direita vai ser isso. O Markdown é um formato que é bastante utilizado hoje no GitHub para você poder criar documentação. Então ele é um formato bastante simplificado, onde a gente não precisa abrir e fechar tags, como é o caso aqui no HTML. Isso facilita bastante a criação de tabelas e outros elementos aí no Markdown. Por esse código aqui, a gente já consegue entender imediatamente como que é a estrutura da nossa tabela. Então a gente tem as colunas e em cada coluna eu tenho um valor em várias linhas. As colunas são separadas simplesmente por um caractere de pipe, essa barra em pé. A separação entre os títulos das colunas e as linhas da tabela é feita por um conjunto de hífens e cada coluna eu tenho um valor para cada célula. Para nossa implementação, a gente vai utilizar esse conjunto de classes aqui. Essa interface, exportador lista de produtos, ela define um conjunto de métodos que as classes que vão implementar a exportação de dados precisa seguir, precisa implementar. Alguns métodos que a gente tem nessa interface são abrir tabela, abrir linha, fechar linha. Se a gente olhar os exemplos de código HTML e Markdown aqui, no caso do HTML, para abrir uma tabela eu preciso de uma tag table e para fechar uma tabela eu preciso de uma tag /table. A classe que vai implementar o exportador de produtos em formato HTML, que é essa classe aqui no final, a implementação desse método abrir tabela tem que devolver simplesmente uma string contendo a tag table. E o método fechar tabela tem que simplesmente devolver uma string contendo /table. No caso do Markdown, a gente não tem nenhum marcador para definir quando que eu abro uma tabela, quando que eu fecho uma tabela. O método abrir tabela e fechar tabela na classe que implementa o formato Markdown vai simplesmente retornar uma string vazia. No caso do abrir coluna, no HTML é td e o fechar coluna é /td. No Markdown é simplesmente um pipe. No entanto, esse método ele tem um parâmetro que diz o que será exibido na coluna. E assim eu vou passar o conteúdo e esse conteúdo ele deve ser iniciado com um pipe. No Markdown não existe fechamento da coluna. Esse outro pipe que eu tenho aqui, ele é a abertura da próxima coluna. Se existisse um fechamento de coluna, seria, por exemplo, um segundo pipe, mas a partir do momento que eu inseri um novo pipe, ele bagunçou aqui a estrutura da minha tabela. Ele entendeu que a coluna B, o conteúdo dela é vazio, pelo fato de eu ter inserido um pipe a mais. O método fechar coluna no Markdown, ele também deve simplesmente devolver uma string vazia, enquanto no HTML ele tem que devolver um /td. Essas classes que a gente tem aqui no final, exportador lista produto HTML e Markdown, elas vão ser as classes que implementam de fato os formatos específicos. É aqui nessas classes que a gente vai definir o que é que cada um desses métodos específicos aqui vai retornar. A gente tem uma classe abstrata que está implementando a nossa interface. Essa classe abstrata é normalmente criada quando a gente começa a implementar o código das classes filhas aqui e percebe que existe código duplicado entre essas duas classes. Então assim a gente cria uma classe abstrata, move o código para lá e remove a duplicação. Essa classe abstrata ela terá apenas o método exportar e uma constante que é uma lista de strings que vai representar os títulos das colunas a serem exibidos na tabela. Como a gente está exportando uma lista de produtos, a gente terá uma classe produto
e o conteúdo dessa lista vai ser de acordo com os atributos que eu defini para a classe produto. O método exportar ele tem que apenas chamar esses métodos definidos na interface numa determinada ordem para que as tabelas nos formatos especificados, HTML, Markdown, no nosso exemplo aqui, sejam gerados corretamente. Obviamente, o primeiro método que a gente precisa chamar dentro do exportar para iniciar uma tabela é o abrir tabela. Como o abrir tabela foi o primeiro, o fechar tabela precisa ser o último. Se a gente olhar o nosso código HTML aqui, é exatamente isso que acontece. A primeira linha foi um comando table e a última linha foi um comando /table. Então, seguindo essa lógica, depois que eu abrir a tabela, eu vou abrir uma linha para os títulos e depois eu vou fechar a linha dos títulos. E como eu vou ter uma lista de produtos, para cada produto incluído nessa lista, eu vou abrir uma nova linha contendo várias colunas dentro dessa linha. A nossa interface ela terá ainda dois métodos newInstance, um sem parâmetros e o outro com parâmetro. Esses métodos serão responsáveis por instanciar um dos objetos exportadores de lista que a gente tem aqui. Ou ele vai instanciar um exportador HTML, ou ele vai instanciar um Markdown ou qualquer outra implementação que a gente tem. A gente vai falar mais dos detalhes desses dois métodos mais na frente. Se a gente voltar na modelagem do padrão do Simple Factory que a gente viu no vídeo anterior, o Simple Factory ele é definido por uma classe, onde nessa classe a gente vai ter um conjunto de métodos, que aqui no diagrama estão sendo chamados de NewObject, e esses métodos eles vão ser responsáveis por instanciar um dos tipos existentes e retornar. Aqui na nossa modelagem para o problema em questão, a gente não tem essa classe Simple Factory, porque a gente colocou dentro do próprio exportador lista produto os métodos que serão responsáveis por instanciar objetos das classes que implementam a própria interface. E pelo fato desses métodos newInstance estarem dentro da interface e retornarem objetos da própria interface, a gente declarou eles com um nome genérico, no lugar de utilizar um nome específico, como, por exemplo, new exportador lista produto, porque é isso que eles vão fazer. Isso tornaria simplesmente o nome do método redundante. A gente usa um nome específico quando a gente cria uma classe separada para a fábrica, que não é o caso aqui.